Olá, pessoal, bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa história que todo mundo acha que conhece, mas que tem umas camadas assim surpreendentes. Vamos dar uma olhada em Mateus 19 de um jeito completamente diferente e já vamos começar com um dos maiores mistérios de todos. E a nossa jornada começa logo com aquela frase, né? Uma das mais famosas, mais debatidas, a do camelo tentando passar pelo fundo de uma agulha. Mas afinal de contas, o que isso quer dizer de verdade? Sabe aquela história que a gente sempre ouve de que o fundo da agulha era um portãozinho em Jerusalém? É uma ideia legal, né? Só que não é bem assim. A arqueologia, os estudos da língua original, nada disso confirma essa história. A realidade, na verdade, é muito mais radical, muito mais chocante. Jesus estava falando de uma agulha de costura. Literalmente. Então qual é a sacada aqui? Jesus estava usando uma ferramenta literária super comum na cultura oriental, a hipérbole. É um exagero, de propósito, para deixar uma ideia bem marcada. Ele cria essa imagem de algo totalmente impossível para cravar um ponto. A salvação não se compra. Não é algo que se conquista por mérito, é um milagre. E esse tom, esse choque de realidade vai atravessar o capítulo inteiro. Bom, agora a história dá uma virada, mas atenção, olha, só sobe. O assunto agora é divórcio. Mas a pergunta que fazem para Jesus não era inocente, não. Era uma armadilha, e uma armadilha política e religiosa muito bem pensada. Para a gente entender o peso disso, vamos ver o cenário. A Pérea era o território de Herodes Antipas. A arqueologia mostra que ali ficava a fortaleza de Maquironte, o lugar exato onde João Batista foi morto. Então, o clima era pesado. Era um lugar perigoso. Jesus não estava passeando num campo florido. Definitivamente não era um ambiente amigável. E é no meio desse barril de pólvora que os fariseus jogam a questão mais quente da época. De um lado, tinha a escola de Hillel, mais liberal, que dizia que o divórcio podia acontecer por basicamente qualquer coisa. Do outro, a escola de Shammai, super conservadora, que só permitia em caso de infidelidade. A ideia era clara: forçar Jesus a escolher um lado e se queimar com o outro. Vamos ser claros, o objetivo aqui não era achar a verdade, era uma emboscada. Se ele ficasse do lado de Shammai, ia irritar o povo e o próprio Herodes. Se ficasse com o Hillel, iam acusá-lo de ser moralmente relaxado. Era um beco sem saída. Mas a resposta de Jesus, é simplesmente genial. Ele não morde a isca. Ele se recusa a entrar nessa briga. Em vez disso, ele vira o tabuleiro. Ele muda as regras do jogo. E leva todo mundo de volta lá para o começo de tudo. E ele faz isso com uma frase: desde o princípio, não foi assim. Ele está citando Gênesis. Com isso, ele simplesmente ignora séculos de debates, de leis humanas, de discussões rabínicas. Ele vai direto na fonte, na autoridade máxima, o projeto original de Deus. É uma jogada de mestre que desvia foco da conversa inteira. E é aqui que a gente vê o impacto social absurdo dessa resposta. Pensa bem, naquela cultura, a mulher era muitas vezes tratada como uma propriedade, alguém que podia ser descartado com um simples papel. Ao voltar lá no Gênesis, na criação, Jesus faz muito mais do que falar sobre casamento. Ele está resgatando a dignidade da mulher, colocando-a de volta no lugar dela, como parceira, em pé de igualdade. E essa ideia de restaurar a ordem original não para por aí. Ela continua. Na verdade, Jesus começa a virar de cabeça para baixo a pirâmide social da época, colocando quem estava por último em primeiro lugar. Olha só que número impactante. 0. É isso mesmo, 0. Esse era basicamente o valor social de uma criança no primeiro século. A arqueologia mostra uma realidade brutal de escravidão por dívida, onde os filhos eram simplesmente uma garantia de pagamento. Eram os mais vulneráveis, os que não tinham voz nenhuma na sociedade. E aí, no meio disso tudo, Jesus faz o que ninguém esperava. Ele pega essas crianças, esses seres sem valor social, e coloca eles bem no centro do reino de Deus. Ele diz que, para entrar no céu, a pessoa precisa se tornar como elas, humilde, dependente, sem nenhum status para se exibir. É uma inversão completa, total, de valores. E logo depois aparece o extremo oposto das crianças, o jovem rico. A gente consegue até imaginar a cena, com a ajuda da arqueologia. Um cara da elite de Jerusalém, talvez de uma família importante, vivendo naquelas mansões com pisos de mosaico incríveis. Ele era o topo da pirâmide. Esse rapaz tinha tudo, seguia a lei, era visto como um exemplo. Mas Jesus vai direto ao ponto, no coração do problema. O verdadeiro Deus dele era o dinheiro, a riqueza. E o desafio é direto: largue esse seu ídolo e venha me seguir.
E o final é trágico. O apego ao status, ao conforto, foi mais forte e ele vai embora triste. Ok, então agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente fala de divórcio, de crianças, de riqueza. Parece tudo desconectado, né? Mas qual é a ligação? Qual é o ponto central que amarra tudo isso? Muita gente olha para esse capítulo e pensa: ah, ok, Jesus estava só sendo mais rígido, colocando regras mais duras sobre casamento, sobre dinheiro, mas será que é só isso mesmo? Será que o ponto era esse? A resposta é um sonoro não. E essa, talvez, seja a maior sacada de Mateus 19. Jesus não veio para ser um legislador mais severo. Ele veio para ser um restaurador. A missão dele não era dar mais leis, mas sim consertar algo que quebrou lá na base, na fundação do mundo. Quando ele apela ao princípio, o que ele está fazendo é inaugurar o que a gente chama de nova criação. Isso não é sobre uma simples reforma moral, sobre se comportar melhor. É sobre restaurar o projeto original de Deus. É um mundo onde o casamento volta a ser o que era para ser, onde os mais frágeis são os mais importantes e onde o dinheiro não manda em nada. Então, o ponto central é este. A restauração não acontece de fora para dentro, com regras. É uma transformação que vem de dentro. Jesus veio oferecer a chance de trocar um coração de pedra, um coração duro, por um que consegue finalmente viver de acordo com o plano original de Deus. E é assim que a gente volta para o camelo e para a agulha. Porque viver essa vida restaurada, abandonar os nossos ídolos, valorizar quem a sociedade despreza com a nossa própria força, é impossível. É como o camelo passar pela agulha. Mas o capítulo fecha com aquela promessa poderosa que amarra tudo. Aquilo que é impossível para o ser humano é exatamente o milagre que Deus veio fazer.